Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando a nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 26 do Mar Vermelho ao Sinai. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, vou ler apenas alguns trechos do livro, vou fazer alguns comentários, alguns trechos do capítulo e fazer alguns comentários. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. O link vai estar na descrição. E lembrando aos irmãos que puderem deixar o like, se inscrever, compartilhar para que a gente possa levar essa mensagem ao maior número de pessoas. E para iniciarmos, vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então nós vamos iniciar justamente nesse momento em que Israel atravessa o Mar Vermelho e vamos até a caminhada ao Sinai. Patriarcas e Profetas, capítulo 26. Não havia por enquanto sofrido fome. Suas necessidades presentes eram supridas. Quando Israel saiu do Egito, os filhos de Israel saíram do Egito, eles levaram alimento, então eles não tinham passado fome até então, mas temiam pelo futuro. Não podiam compreender como essas extensas multidões deveriam manter-se em sua viagem pelo deserto e em imaginação viam seus filhos a perecer de fome. O Senhor permitiu que as dificuldades os rodeassem e que a escassez, o suprimento de alimentos, para que o seu coração pudesse volver-se àquele que até ali lhes havia sido o libertador. Se em sua necessidade o invocassem, ele ainda lhes concederia sinais manifestos de seu amor e cuidado. Então aqui nós vemos, eles saem de lá, após atravessar o Mar Vermelho, eles começam a pensar como que nós vamos sobreviver com tão pouco. Como nós vamos sobreviver se estamos quase a perecer, se estamos em dificuldade, se estamos aqui com um estoque limitado e temos uma longa jornada até então. O trajeto do mar até Canaã eram de 40 dias, então eles teriam que ter suprimento para 40 dias. Eles sabiam que o que tinham não daria para esse tempo. E o Senhor permitiu que eles vissem a escassez, vissem que eles não poderiam sozinhos, para que eles invocassem aquele que os libertou, para que eles se volvessem a Deus, para que Deus os pudesse suprir e fizesse o milagre. Eles tinham se preparado, mas não para tanto. Eles levaram o que puderam. E eu e você, da mesma maneira, temos que, de igual modo, fazermos aquilo que é cabível a nós, nos prepararmos o máximo que puder, confiantes, invocando o nome do Senhor para que Ele faça a obra que nós não podemos fazer. No meio do deserto, eles eram incapazes de ter comida e água. E ali eles teriam que confiar inteiramente no Senhor para que o Senhor provesse. Deus prometera ser o seu Deus e tomá-los para si como um povo e guiá-los a uma terra vasta e boa, mas eles estavam prontos a desfalecer a cada obstáculo encontrado no caminho para aquela terra. De maneira maravilhosa, Ele, Deus, os tirara do cativeiro do Egito, para que os pudessem elevar e enobrecer e fazer deles um louvor na terra. Mas era-lhes necessário encontrar dificuldades e suportar privações. Percebam isso. Deus os queria guiar, os queria tirar do Egito. E não foi só
sair do local físico do Egito, mas tirar a sua mente da escravidão do Egito, tirar tudo aquilo que eles tinham aprendido durante 400 anos no Egito. Deus queria os transformar. E para isso, transformar eles em louvor na terra, enobrecer o caráter, elevar o caráter. E para isso eles precisavam passar dificuldades e suportar privações, para aprender a confiar em Deus. E só assim eles seriam elevados e enobrecidos. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus, para que a imagem de Deus seja refletida em nós, para que o nosso caráter seja elevado e enobrecido. Precisamos confiar em Deus. E muitas vezes nós só estamos confiando nas nossas próprias forças, na minha casa, no meu emprego, nas minhas coisas, nos meus bens. Confio muito em mim, no meu estudo, no meu conhecimento. E coloco Deus de lado, e Deus queria ensinar para eles que não é para confiar em si, e nem naquilo que você tem, que você possui, que você adquiriu, mas para confiar em Deus, independente de qualquer coisa. E só assim eu e você seremos transformados. Deus estava a tirá-los de um estado de degradação e a adaptá-los a ocuparem uma posição honrosa entre as nações e receberem importantes e sagrados encargos, houvessem tido fé nele, em vista de tudo que operava por eles, e teriam de bom ânimo suportado incômodos, privações e mesmo verdadeiro sofrimento, mas estavam indispostos a confiar no Senhor, a não ser que testemunhasse contínuas provas de seu poder. Muitas vezes nós só confiamos em Deus, só estamos do lado de Deus quando nós estamos bem. Quando não falta comida, quando o emprego está em dia, quando as contas estão pagas. Mas nos momentos de dificuldade é que precisamos confiar. Que mostramos a nossa confiança verdadeira, que não nos desanimamos e que nos apegamos mais ao Senhor. É nesse momento que o cristão verdadeiro se mostra, nos momentos de dificuldades, em que ele não retrocede, em que ele não fica murmurando, que ele não fica reclamando, em que ele mantém a confiança no Senhor, que o Senhor vai prover. Independente das dificuldades, seguimos firmes e fazendo aquilo que nós nos propomos. Estamos andando ao lado do Senhor, tendo bom ânimo e suportando as dificuldades, porque o Senhor é o Senhor independente das dificuldades pelas quais estamos passando. A história da vida de Israel no deserto foi registrada para o benefício de Israel de Deus até o fim do tempo, ou seja, essa história está ali para o nosso benefício hoje ainda e até quando Cristo voltar. Essa história não está ali de enfeite, ou para nós olharmos e criticarmos, olha como esse povo reclamava. Está ali para nos demonstrar, para que nós tiremos lições valiosas para a nossa vida, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos sábios e aprendamos com o erro que eles cometeram e não cometamos os mesmos erros. O registro do trato de Deus aos errantes no deserto em todas as suas marchas de um para o outro lado, em sua exposição à fome, sede, cansaço e nas notáveis manifestações de seu poder em auxílio deles, acha-se repleto de advertências e instruções para o seu povo em todos os tempos. A experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para o lar prometido em Canaã. As dificuldades que eles passaram no deserto eram uma escola preparatória para Canaã. As dificuldades que eu e você passamos aqui é uma escola preparatória para Canaã celestial, para a eternidade. É aqui que nós vamos transformar o nosso caráter para a eternidade. Nas dificuldades aqui, onde clamamos ao Senhor, onde buscamos ao Senhor, onde permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida e nos molde e nos transforme. É aqui que estamos nos preparando para a eternidade. Deus quer que seu povo, nestes dias, reveja com humilde coração o espírito dócil às provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa usufruir-se em seu preparo para Canaã celestial.
que possamos aprender com o erro deles para não cometermos os mesmos e passarmos pelas mesmas dificuldades, mas se precisar passar, confiar que é uma preparação para a eternidade. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou e o Senhor está a nos guiar. Muitos consideram os israelitas daquele tempo e admiram-se de sua incredulidade e murmurações, achando-se que se tivessem estado em lugar deles, não teriam sido tão ingratos. Mas, quando sua fé é provada, mesmo com pequenas aflições, não manifestam maior fé ou paciência do que o antigo Israel. Muitas vezes nós olhamos para eles, para o antigo Israel, para o que eles passaram no deserto. Nós vemos, pegamos o capítulo que nós vimos anteriormente, eles saíram, foram libertos ali do Egito, caiu as 10 pragas, eles viram o poder de Deus, foram libertos, saíram, estavam diante do mar, o exército atrás. Alguns clamaram ao Senhor, mas a maioria começou a reclamar e a brigar com Moisés, que tiraram eles do Egito. Nas dificuldades é que nós reconhecemos ou conhecemos como está a nossa fé. Nós olhamos para essa cena e falamos, como pode eles não confiarem? Mas quando nós estamos passando por pequenas aflições, menores do que aquelas, começamos a reclamar de maneira igual ou até pior. Então cabe a mim e a você olharmos individualmente para nós mesmos e reconhecermos o nosso estado. Entendermos aonde estamos, o que estamos fazendo e se verdadeiramente estamos diferentes do Israel antigo. Porque muitas vezes estamos até pior do que eles. Não aceitamos nenhuma dificuldade, nenhuma aflição e já começamos a criticar e a reclamar de Deus por conta das dificuldades, por conta das lutas. Precisamos confiar mais, precisamos entregar mais, precisamos verdadeiramente mostrar que somos nova criatura em Cristo. Precisamos mostrar que confiamos em Deus. Independente da dificuldade, ter bom ânimo. E as nossas aflições não estejam expostas ao mundo. Hoje em dia, qualquer dificuldade, qualquer problema, a pessoa já posta no Instagram, já posta na internet, no WhatsApp e tudo, e fica reclamando. Ao mundo, devemos mostrar que somos felizes, que somos confiantes no Senhor, que os nossos problemas não são nada. E perante Deus, no nosso lugar secreto, ali sim, rasgar o coração, clamando ao Senhor para que interceda, para que faça a obra dele, que ele alivie o nosso fardo. Quando estamos nós, eu e Deus, você e Deus. Mas publicamente devemos mostrar sempre as pessoas mais felizes, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor vai prover tudo. Por mais difícil que seja a nossa situação. Quando levados a situações angustiosas, murmuram contra o meio que Deus escolheu para os purificar. Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um de nós. E sempre visando a nossa melhora, a nossa purificação, o nosso refinamento, para sermos refinados como o ouro de Ofir. Postos que sejam supridas suas necessidades presentes, muitos não estão dispostos a confiar em Deus para o futuro e se acham em constante ansiedade, receosos de que a pobreza lhes sobrevenha e seus filhos venham a sofrer. Se as necessidades estão supridas, se não tem nenhum problema, então confiamos em Deus, mas quando vem a dificuldade, passamos a desconfiar, passamos a reclamar, passamos a murmurar. Precisamos agir de maneira diferente. Precisamos não ser iguais ao mundo. Alguns estão sempre a ver antecipadamente o mal, ou aumentar as dificuldades que realmente existem, de modo que seus olhos ficam cegos às muitas bênçãos que lhes reclamam gratidão. Muitas vezes estamos reclamando da unha encravada do pé quando acabamos de ser livrados de um atropelamento, de um ataque cardíaco e de qualquer coisa onde os exames estavam
ruins, mas ainda assim o Senhor nos guardou para que nós chegássemos àquele exame em nossas mãos e pudéssemos mudar nosso estilo de vida. Precisamos parar de reclamar e olhar que o Senhor tem nos guardado nas dificuldades, que o Senhor tem nos protegido de coisas muito piores, tem nos dado bênçãos incontáveis. E o Senhor está à frente de todos os problemas, porque senão seriam muito maiores. E Deus quer que aprendamos com isso, que sejamos purificados por isso, pelas dificuldades, pela aflição, passemos a confiar verdadeiramente no Senhor. Não é vontade de Deus que seu povo se sobrecarregue de cuidados. Nosso Senhor, porém, não nos diz que não há perigos em nosso caminho. Não se propõe tirar seu povo do mundo de pecado e mal, mas aponta-nos um refúgio que nunca falha. Deus não quer que a gente ande ansioso com os perigos desse mundo, mas que confiemos, porque Ele nos mostrou onde é o lugar seguro, nos mostrou que Ele nunca falha, e passemos a confiar nisso, a nos guardar no Senhor. E o mundo pode cair ao nosso redor e estaremos em paz, porque estaremos com o Senhor. Mas para isso precisamos confiar, porque senão qualquer ondinha que venha vai parecer um tsunami. Nenhum lugar deve ser aquela desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer os preparativos para as futuras necessidades, a principal preocupação da vida. Como se fosse felicidade como se a nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Muitas vezes a nossa felicidade está nas coisas aqui, no que nós temos. Mas a nossa felicidade não pode repousar aqui, não pode repousar nessa terra, tem que estar no porvir, tem que estar no Senhor. Eu e você não podemos nos agarrar às coisas nessa terra, mas precisamos nos agarrar em Deus. Confiar que Ele fará a boa obra. Deus exige que o seu santo dia seja observado hoje de maneira tão sagrada como no tempo de Israel. A ordem dada aos hebreus deve ser considerada por todos os cristãos como um mandamento de Jeová. Deve fazer-se do dia anterior ao sábado um dia de preparação, a fim de que tudo possa estar em prontidão para as suas horas sagradas. Em caso algum, devemos permitir que nossas ocupações usurpem o tempo santo. Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores. O trabalho exigido para lhes proporcionar conforto é uma obra de misericórdia e não uma violação do sábado. Isso daqui é importante falar. Vou ler de novo. Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores. E esse trabalho, o trabalho exigido para lhes proporcionar conforto, é uma obra de misericórdia e não a violação do sábado. E eu vou acrescentar aqui, mas não é uma obra exclusiva do sábado. Muitas pessoas não, todos nós temos uma semana de 7 dias. E aí pegamos tudo aquilo que tem a ver com o sofredor e com Deus e tentamos enfiar tudo no sábado. Estudo bíblico. Eu só dou estudo bíblico no sábado. Eu tenho outros 6 dias, mas só dou estudo bíblico no sábado. Fazer uma visita no hospital. Só visito o hospital no sábado. Orfanato. Só visito o orfanato no sábado. Só faço as coisas para o meu próximo no sábado. E muitas vezes me colocam a igreja. Só vou para a igreja no sábado. Coloca tudo o que deveria estar durante a nossa semana e ser o nosso diário, cotidiano, no sábado. E aí acham que estão fazendo a vontade do Senhor. E aí no sábado negligenciam a família, negligenciam o descanso, porque sobrecarregam o sábado como um dia de afazer. Quando nós devemos fazer, eu não consegui durante a semana, então tudo bem. Agora eu posso durante a semana, mas enfio tudo no sábado. Mas todo o trabalho desnecessário deve ser evitado. Muitos
descuidadamente deixam até o princípio do sábado pequenas coisas que lhe poderiam ter sido feitas no dia de preparação. E isso não deve ser assim. O texto especificamente está falando de coisas que nós deixamos para fazer no sábado que não deveríamos. Por exemplo, dar uma organizada na casa. Poderia organizar antes do sábado, mas aí eu deixo, aí não, é só no comecinho do sábado aqui, nas primeiras horas aqui. Varrer a casa, preparar alguma coisa que eu poderia ter feito antes, mas negligenciei e deixei para depois. O dia de preparação é um dia específico para que eu acerte todas as arestas para que nada atrapalhe o sábado. A minha preparação deve ser durante toda a semana, porque se eu deixo para arrumar a casa toda na sexta-feira, fazer tudo na sexta-feira, eu não vou ter tempo. Então toda semana é uma preparação para o sábado. E na sexta, no dia de preparação, ali eu vou fazer um pente fino, tirar, porque o grosso eu já fiz durante a semana, para na sexta fazer só aquilo que realmente tem que ser feito de última hora, mas não invadindo o sábado. Continuar. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado deve ficar para fazer-se até que haja passado este dia. Se eu negligenciei as coisas que eu deveria ter feito no dia de preparação, espero o sábado passar, qual que é o problema? Depois do sábado eu faço. Essa maneira de proceder pode auxiliar a memória daqueles que são imprudentes e torná-los cuidadosos no fazerem seu trabalho nos 6 dias a isso destinado. Quando eu, de fato, não faço essas coisas no sábado e deixo para depois, começamos a ser menos descuidados e mais organizados, para não transgredir a lei do Senhor. Nas circunstâncias que se ligam à concessão do maná, temos prova conclusiva de que o sábado não foi instituído conforme muitos pretendem, quando a lei foi dada no Sinai. Antes de chegarem os israelitas ao Sinai, compreendia-lhes ser obrigatório o sábado, sendo obrigados a recolher toda sexta-feira a dupla porção do maná como preparo para o sábado, no qual nada caía. A natureza sagrada do dia do repouso os impressionava continuamente. E quando alguns dentre o povo saíram no sábado para apanhar o maná, o Senhor perguntou: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Percebam que até no maná o Senhor mostrou, antes mesmo de dar a lei no Sinai, o quão importante é o sábado. O maná caía todos os 6 dias da semana, mas de domingo a quinta eles pegavam a porção para o dia, mas na sexta eles pegavam a porção dobrada, porque no sábado não era para pegar, porque não cairia. Então eles se preparavam para o sábado. E se em um desses dias anteriores, de domingo a quinta, eles pegassem mais do que o necessário, apodrecia e dava bichos. Então tudo foi meticulosamente planejado e preparado para o Senhor, para os instruir, para que eles entendessem a real necessidade da guarda do sábado e da confiança no Senhor, de nos outros dias não colher a mais, com medo de que o Senhor não fosse prover no dia seguinte. O Senhor iria prover. Então era um exercício de confiança também. Quando foram tão abundantemente supridos de alimento, lembraram-se com vergonha de sua incredulidade e murmuração, e prometeram para o futuro confiar no Senhor, mas logo se esqueceram da promessa e fracassaram na primeira prova de fé. A coluna de nuvem que os guiava parecia velar um terrível mistério, e Moisés, quem era ele? Perguntavam, e qual poderia ser seu objetivo em tirá-los do Egito? A suspeita e a desconfiança lhes enchiam o coração e ousadamente o acusaram de tensionar matá-los. A eles e seus filhos, pelas privações e dificuldades, a fim de que pudessem enriquecer-se com seus bens no túmulo da raiva e indignação, estavam prestes a apedrejá-lo. O tempo inteiro essa desconfiança para com Deus. Deus provendo o alimento. O maná chovia para eles, eles pegavam o maná de manhã e novamente falaram toda hora
Prometia uma coisa, retrocedia, prometia, retrocedia. Prometeram confiar no Senhor, não mais reclamar, porque eles estavam vendo o alimento sendo provido. Não passou muito tempo, começaram a reclamar. Por que tanta dificuldade estamos passando? Moisés, um homem já de 80 anos, na cabeça deles planejando matá-los para ficar com seus bens. Percebam como a confiança deles vacilava. Mesmo com tantas bênçãos derramadas, a libertação do Egito, a abertura do mar, o maná caindo do céu, e ainda assim continuavam murmurando. E eu e você, com pequenas provações, com pequenas dificuldades, com pequenas privações, agimos de igual maneira. É para nós aprendermos com os erros dele, a não cometermos os mesmos erros. Em sua sede, o povo tentara a Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Se Deus nos trouxe aqui, por que não nos dá água, assim como nos deu pão? A incredulidade assim manifesta era criminosa, e Moisés receou que os juízos de Deus repousassem sobre eles. E ele chamou aquele lugar pelo nome de Massá, tentação, e Meriba, contenda, em lembrança do seu pecado. Reclamaram que não tinha comida. Deus proveu a comida. Aí começam a reclamar que não tem água. A todo instante, qualquer dificuldade era um motivo de reclamação e de murmuração e de desconfiança. Se o Senhor até ali prover até o alimento, por que ele não iria prover a água? Se o Senhor já derramou tantas bênçãos na minha e da sua vida, por que ele não vai derramar ainda mais? Se Cristo já morreu por mim e por você, para que tenhamos a eternidade ao lado dele, por que você acha que você vai se deixar de perecer aqui nessa terra? Por que você continua murmurando contra o Senhor? Por que a sua confiança vacila tanto? E você precisa aprender a confiar mais no Senhor. Apoiando Arão e Hur, as mãos de Moisés, mostravam ao povo o dever de ampará-lo em seu árduo trabalho, enquanto Deus recebia a palavra para lhes dar, e o ato de Moisés também era significativo, mostrando que Deus tinha o seu destino em suas mãos. Enquanto eles depositassem confiança por eles, combateria, ele subjugaria os inimigos. Mas quando se deixassem de apegar a ele e confiassem em sua própria força, seriam mesmo mais fracos do que os que não tinham conhecimento de Deus. E os inimigos prevaleceriam contra eles naquela batalha em que, quando Moisés erguia as mãos, o povo começava a vencer, e as mãos dele cansadas, ele baixava, o povo começava a perder. E então Arão e Hur apoiaram as mãos de Moisés, e o povo venceu a batalha. Mais um sinal de que a confiança no Senhor, que o destino meu e seu está nas mãos de Deus. E se nós não confiarmos no Senhor, mesmo as batalhas mais fáceis, iremos fracassar, iremos falhar. Então precisamos confiar inteiramente no Senhor, independente da batalha, com o Senhor à frente, iremos vencer. Os cuidados de Deus estão sobre os mais fracos de seus filhos. Ato algum de crueldade ou opressão para com eles deixa de ser notado pelo céu. Sobre todos aqueles que o amam e temem, sua mão se estende como uma proteção. Cuidem os homens que não firam aquela mão, pois que ela maneja a espada da justiça. Eu e você precisamos tomar cuidado, porque Cristo morreu por todos. E há muitas ovelhas fora do aprisco, muitas ovelhas que estão precisando de um auxílio, estão precisando de um conhecimento de Deus, estão precisando de mais força. E muitas vezes eu e você estamos agindo contra essas pessoas. E quando agimos dessa maneira, estamos ferindo a própria mão de Deus que está sobre elas. E essa mão, a mão de Deus, maneja a espada da justiça. Eu e você estamos indo contra o próprio Deus quando nós
deixamos ou ferimos algum de seus filhos. O Senhor havia honrado a Moisés grandemente e operava prodígios pela sua mão, mas o fato de que fora escolhido para instruir a outros não o levou a concluir que ele próprio não necessitava de instrução. Percebam, até mesmo Moisés sabia que precisava ser instruído por Deus. Mesmo ele recebendo as instruções de Deus para passar aos outros, ele sabia que ele mesmo precisava de instrução. O escolhido dirigente de Israel ouviu alegremente as sugestões do piedoso sacerdote de Midian e adotou-lhe o plano com uma sábia disposição quando Moisés começou a dividir o povo para ter cabeças para tratar com os problemas e ele só ficar com os problemas maiores em que ia escalando e ninguém conseguia resolver. Isso foi porque ele sabia, ele tinha humildade para reconhecer que ele não era o dono da razão. E quando Jetro, seu sogro, deu essa orientação a ele, ele ouviu e passou a aplicar. Jetro se deixou ser usado por Deus para dar essa instrução a Moisés, e Moisés, sabiamente, humilde como era, ouviu a instrução, mesmo ele tendo tantas honras, sobre ouvir a instrução de outras pessoas. Muitas vezes eu e você podemos ter cargos na igreja, podemos já ter sido obreiros, podemos ter sido missionários. Isso não importa. Nós temos sempre estar dispostos a aprender e a receber instrução do alto. E essa instrução pode vir às vezes até por uma criança, que usada pelas mãos de Deus traz aquilo que precisamos ouvir. Se nós formos orgulhosos e soberbos e não ouvirmos as instruções que chegam a nós e saber o que é da vontade de Deus e aplicar isso em nossas vidas, estaremos andando em caminhos perigosos. Para a gente encerrar o último texto, ali deveria Israel receber a revelação mais maravilhosa que por Deus já foi dada aos homens no Sinai. Ali o Senhor reunira seu povo para que pudesse impressionar com a santidade de seus mandamentos, declarando de viva voz a sua santa lei. Grandes e radicais mudanças deviam operar-se neles, pois que a influência degradante da servidão e a prolongada associação com a idolatria lhes havia deixado seus traços nos hábitos de caráter. Eles foram transformados. O caráter deles estava degenerado por tanto tempo vivendo no Egito. E agora, quando o Senhor diz a sua santa lei perante eles ali no Sinai, ele está buscando os transformar. Está mostrar a tristeza, a culpabilidade do pecado, a degradação do pecado. Deus estava a agir a fim de erguê-los a um nível moral mais elevado, outorgando-lhes um conhecimento de si. Deus queria se mostrar para eles, que eles o conhecessem. E por isso ele falou os 10 mandamentos perante eles. Eu acredito que no próximo estudo, na próxima leitura, nós vamos ler sobre Israel recebendo a lei. Então nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. De como eles receberam o estado de espírito, como eles ficaram. Que eu e você possamos aprender com essas lições que nós estudamos hoje, que nós lemos hoje. Que você possamos aprender a suportar as provas, as dificuldades, as aflições, confiantes que o Senhor está conosco, que o Senhor quer nos purificar, que o Senhor está à frente de tudo, que o mesmo Deus que veio até essa terra, se entregou, sofreu a pior das mortes para me salvar e para te salvar, não vai nos abandonar nesse momento. Tantas bênçãos Deus já deu a mim e a você. Ele não vai retirar a sua mão nesse momento, independente da sua luta, independente da sua dificuldade. O Senhor se faz presente. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, se tem algum outro ponto que queira trazer para a gente conversar, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Pai querido, por favor, te pedimos, vem ser presente em nossas vidas, Senhor amado. Queremos, Senhor,
tirar esse espírito de murmuração da nossa vida. Queremos, Senhor, confiar mais em Ti, tendo a certeza que o Senhor vai prover e agir conforme a Tua vontade no momento certo, Senhor amado. Por favor, purifica o nosso ser, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor amado. Por favor, nos ajude a confiarmos mais em Ti, Pai querido. Por favor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus. Para honra e glória do Teu santo nome, Senhor, por favor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.